Amém, irmãos. Graça e paz. Eu sou o Luiz Walter. Nós estamos aqui para falar de um ministério chamado A Fé Vem pelo Ouvir. O nosso ministério ele é focado em gravar a Bíblia em áudio e os 4 evangelhos em vídeo, sendo que não tem script. Enquanto o locutor ele lê a palavra de Deus, a cena está acontecendo. Vou mostrar para vocês aqui. Desligou? Ah, tá. Não, só dá um pause. Para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Só para vocês terem uma pequena ideia, nós temos os 90 capítulos dos evangelhos, né? Mateus, Marcos e João. Enquanto alguém lê a palavra, as cenas vão acontecendo. Nós temos também a Bíblia em áudio e nós colocamos todo o nosso material. Ele está disponível no site e no aplicativo. O site é a sigla Fé Vem pelo Ouvir, fvpo.com.br. Você pode entrar lá e lá você vai ter acesso a todas as Bíblias que nós já gravamos. Hoje nós temos a Bíblia já gravada e disponível em mais de 2.300 línguas, amém? E nós estamos com um projeto a nível mundial e nós estamos com a meta, estamos até avançado no nosso projeto, de até 2033 nós temos a Bíblia gravada em todas as línguas do mundo, amém? E não apenas gravar, mas colocar disponível na internet, gratuitamente. Nós temos um aplicativo chamado Biblia.is. Você pode ter no seu celular e ter acesso a todos esses idiomas. No Brasil, para você ter uma ideia, são 101 línguas indígenas faladas vivas, que precisam do Evangelho. Nós já gravamos 64 e tem equipes em campo gravando as demais. Aí nós gravamos naquele idioma a Bíblia, depois colocamos em dispositivos como esse aqui, que é um dispositivo que funciona com energia solar, porque as pessoas lá não têm nem eletricidade nem internet. Colocamos um cartão próprio para ele, e isso aqui então é uma Bíblia. E nós entregamos para que eles possam reunir as pessoas e juntas ouvirem. Então é um programa de audição em comunidade. Depende do número de pessoas, o equipamento tem tamanho diferente. Esse que está aqui, pendurado aqui, é um equipamento para 10 pessoas ouvirem, né? E o trabalhador vai ficar o dia inteiro ouvindo a Bíblia e quando chegar em casa vai reunir a família e junto com a família vai ouvir a palavra de Deus. Vou ver se ele toca aqui alguma coisa. Ligando assim a história do povo de Deus. Jesus é aquele em quem se cumprem as promessas feitas. O Evangelho de Mateus, capítulo 2. Os visitantes do Oriente. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região... Então é o próprio texto bíblico de Gênesis a Apocalipse. Temos aparelhos maiores como esse aqui, quando você tem uma comunidade grande, e também funciona com energia solar, e também com a manivela, que é o dínamo. Se você não tem sol nem eletricidade, você vai girar a manivela 5 minutos e ele vai falar 20 minutos. E ele tem um som para 300 pessoas ouvirem. Prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina, então nós vamos prevenidos em sonho. Nós estamos ensinando as pessoas a reunir a família e juntas ouvirem a palavra de Deus, tá bom? Esse é o nosso ministério. E nós temos esse aqui que é o projetor, né, digital, que vem numa bolsinha e vem com uma tela de 120 polegadas. Todo esse material, ele não é vendido, ele é doado. Ele vem da nossa missão nos Estados Unidos, chega... é distribuído por todos os países do mundo. Aqui no Brasil eu sou responsável por esse trabalho. Nós recebemos em média 15 mil Bíblias dessa por ano para encontrar parceiros, treinar esses parceiros e fazer com que eles reúnam para ouvir a palavra de Deus. Vem para a Sociedade Bíblica do Brasil e da Sociedade Bíblica em cada região nós temos os nossos parceiros logísticos. Aqui no Goiás o parceiro logístico que recebe as doações é a Total. Aqui a igreja
a ONG aqui da igreja. Então nós já trabalhamos há alguns anos juntos. Essa semana mesmo eu vim pegar 460 Bíblias aqui. Chega, me chama, eu pego e aí eu vou fazer o trabalho de treinamento e levar a palavra de Deus adiante. Nós temos prioridade quem não tem acesso ao evangelho, como os ribeirinhos, os quilombolas, os sertanejos, os pantaneiros, os ciganos. Então nós estamos fazendo esse trabalho. Eu sou coordenador do projeto de campus, qualquer um pode usar o material que está gratuito na internet, mas nós estamos fazendo a Bíblia chegar onde ela não chegou ainda. Não tem uma igreja lá, mas tem a palavra de Deus e a comunidade está se reunindo para ouvir a palavra de Deus. Nos últimos 4 anos, nós temos distribuído mais de 60 mil Bíblias dessa aqui no Brasil. Minha esposa tem uma história ou duas rapidinha para contar do efeito que aconteceu em comunidades onde nós fizemos chegar a Bíblia em áudio. Graça e paz, irmãos. Vou contar 2 histórias. Essa primeira história me tocou muito, é de uma sertaneja. A Bíblia chegou lá, esse aparelhozinho entregue na mão de uma família, e esse senhor, ele levava a Bíblia todos os dias para a roça, ouvindo, deixava carregar e levava para casa à noite. Um dia ele chegou, no final da tarde, a irmã dele estava debaixo de uma árvore se enforcando. Ele chegou correndo, pegou aquela irmã dele, conseguiu socorrê-la, trancou ela dentro de um quarto e disse assim: eu não tenho nenhum pastor, eu não tenho ninguém aqui agora para me ajudar, o que eu faço? Ele tinha a Bíblia. Aquela mulher estava possessa, endemoniada, e ele colocou o proclame para ficar tocando e ela gritava e xingava. Era desse grande. Ela gritava e xingava e mandava desligar aquilo com palavras horríveis. E depois ela foi se acalmando. Por 5 dias ele manteve ela lá. Quando a bateria foi acabando, ela disse assim: Genivaldo, liga. Ela me acalma. Gente, aquela mulher se converteu ouvindo a palavra de Deus, porque Mateus pregou para ela, Lucas pregou para ela, João pregou para ela. Não foi eu, não foi você, mas esse equipamento chegou lá. E depois meu marido foi lá, embaixo daquela árvore, hoje tem uma igreja. Ela disse, aí eu escrevi essa história, né, a árvore da vida, porque aonde ela foi se matar, hoje nascem vidas para Jesus, isso na sertaneja. E lá nos ribeirinhos, o ribeirinho, o senhor estava ouvindo, né, pescando, o pescador em silêncio, mas ele quis levar o proclame. E ele ouvindo, e um dia ele viu Jesus chamando os pescadores, e ele mesmo ali, ele falou, ele contando o testemunho dele, falou assim: Jesus chamou João, chamou Tiago, chamou Pedro, chamou os pescadores. Eu sou um pescador e ele também está me chamando. A partir de hoje, ele sozinho no barco. A partir de hoje, Jesus, eu também sou como esses homens. Eu sou um servo do Senhor. Então, esse equipamento aqui, irmãos, você vai lá para os ribeirinhos, lá para os Amazonas, você vai, faz lá tudo que tem que fazer, abençoa aquele povo, mas a gente vem embora. Mas a palavra de Deus fica lá. Paulo vai ficar pregando para eles, Mateus vai pregar, a palavra de Deus vai ser alcançada. Então, a importância de levar. Nós estamos essa semana viajando, vamos estar para o sul do país, norte, levar esses equipamentos. A gente precisa da oração de vocês, a gente precisa que vocês acompanhem o nosso ministério. Por quê? Porque nós estamos levando a palavra de Deus às pessoas que não têm acesso. Debaixo daquela árvore hoje tem 35 pessoas frequentando, né? Eu estive lá, próximo a Juazeiro do Norte. E esse pastor, esse irmão José, ele pegou o barquinho dele e ia de comunidade em comunidade agora, formando os grupos. A comunidade aqui está indo na viagem missionária. Nós vamos munir para que em cada povoado, cada local que vocês ficarem, fique um projetor. Vem a tela de 120 polegadas, o pessoal lá às vezes não tem TV, não tem nada, vai assistir todo dia o filme. E vamos deixar o maior para as escolas e um pequeno para cada família ter em casa e ouvir a palavra de Deus, amém? Sim, nós temos também tido o privilégio de fazer missões em outros países, né? Há alguns anos atrás, eu falei assim, eu nunca vou sair do Brasil para nada, eu me recusava, nem de férias, mas Deus falou, você vai. E de lá para cá, nós já fomos em 18 países, temos a alegria de fazer missões, chegamos de Nova Guiné-Bissau, fazendo esse trabalho lá. Estivemos na Ásia, vamos de novo lá. Irmãos, na Ásia, como resultado de uma viagem missionária de um mês, nos últimos 2 anos já plantamos quase 1.000
pequenos grupos que estão reunindo e ouvindo a palavra de Deus. Agora, quarta-feira, nós vamos batizar 38 pessoas de uma região de Bangladesh que ouviu a palavra de Deus. Amém? Sim, nós temos... Vai colocar aqui o nosso trabalho. Nós aceitamos o desafio, falamos assim: pode mandar para o Brasil tantos que você tiver aí, que nós vamos colocar eles para funcionar. Então a missão já tem o trabalho de fazer chegar até aqui. Eles queriam mandar 5 mil, 3 meses. Eu falei: vou ficar 9 meses parado. Aí eles começaram a mandar 10, 15, está aumentando. Mas nós temos que fazer o trabalho de levar. Então o que acontece? Esse trabalho de fazer chegar lá, nós temos que nos virar. E agora eu vou pegar a caminhonete, vamos viajar 6 mil quilômetros em 5 estados e vamos passar de cidade em cidade treinando o pessoal. O que nós precisamos? De oração e de apoio financeiro para a caminhonete poder chegar aos locais. Então, quem quiser ofertar, está aqui. Obrigado, Tiago. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Pelas tecnologias e principalmente pelas missões, porque essas missões levam o evangelho a outros lugares. O Paulo Júnior, maravilha, vamos lá. Ô Junão, a paz, meu líder. Espera aí que tá sem áudio, segura aí. Espera aí. Vamos te desmutar aqui. Glória a Deus pela tecnologia. Pronto, estão me ouvindo? Agora sim. Aí, ó, então é o seguinte, como eu vi que nós estamos numa mesa internacional hoje, e eu estou falando aqui diretamente da cozinha do João, e eu não podia perder essa oportunidade de estar lá agora com a congregação Alfa. Pode falar com o povo aí que é muito lindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Um abraço grande e saudoso para cada um de vós. É o Cláudio que está lá? Não, quem está lá é o Boca. Thiago Boca. Tiago, um abraço grande. Um abraço, João. Alegria te ver, meu irmão. E te ouvir. Igualmente. Em breve, Ju. Ô, irmão, ó, é o seguinte, inveja é do capeta. Então é o seguinte, ó, não pode... Bom, esse é o nosso modesto almoço. E, olha, alegria, eu queria muito repartir esse tempo aí, saber que a igreja está compartilhando, nós estamos aqui repartindo o pão, multiplicando. E aí está aí o Boca, está o Enzo, está toda a família. Aqui está a mesa da casa de gente, lá no Brasil. Tchau. Todo mundo lá no Brasil, dá um tchau aí, ó. Tchau. Benção. Isso é o evangelho. Amados, não é a pregação, não é tudo isso. A reunião tudo faz parte. Mas se isso não terminar na mesa, com os filhos, com a família, essa alegria, essa bagunça, essa desorganização, então não é o evangelho. O evangelho é para que aquilo que a gente organizou seja desorganizado no seu propósito. Então, a fruta tem que ser partida, o trigo tem que ser moído, a uva tem que ser prensada, usada, para gerar vida. Então, não tente proteger, não tente guardar, mas aprenda o privilégio de repartir. E hoje essa congregação aí está repartindo pão aqui na mesa de Portugal. Tiago para Tiago, tem outro Tiago no Rio lá. E aí, meu irmão, alegria? Tiago está falando. Já estou vendo. Aprender. Então, irmão, eu não queria passar a oportunidade, Tiago, de repartir com a igreja aí, de entender que estamos no mesmo espírito, não é nem longe nem perto, não é alto nem baixo, é um no outro. Vocês estão aqui em nós e nós estamos aí em vocês. Amém? Então, um forte abraço, alegria, gratidão, que Deus multiplique essa semente compartilhada.
Bom, um beijão para todos aí. Beijão, Junão. Com Deus. Maravilha. Valeu. Muito bom. O que o Paulo Júnior falou, né? Nós estamos aqui para compartilhar, para distribuir esse pão que a gente cultivou a semana toda. E é isso, né, meus irmãos? Assim, o domingo é essa celebração do que a gente faz durante a semana. Eu queria, para continuar essa celebração, chamar aqui o Enzo e o Luca para estar aqui à frente. E a gente veio aqui para contar a história, né? A história de Cristo nas nossas vidas, o que Deus tem feito, o que Ele fez, o que Ele vai fazer ainda através de nós. E é muito importante a gente conhecer durante a semana, ter oportunidade. Quantos irmãos aqui participam de um pequeno grupo? Levanta a mão, por favor. Tem muita gente perdendo a oportunidade ainda de ter esses encontros durante a semana, né? Então, que a gente possa aí procurar estar juntos e saber que hoje é domingo, dia de celebração, e celebrar a vida da Simene, que fez aniversário essa semana, e celebrar a vida do Chicão. Cadê o Chicão? O Chicão estava aqui, mas foi embora. O Chicão me mostrou, estava machucado, um javali atacou ele. Francisco Gabriel, o Chicão, estava aqui agora. Mas é isso, né? A gente poder, assim, e agora o Fábio, né? E a gente, como família, está orando pela vida um dos outros aqui. E nessa relação eu pude receber um convite para compartilhar esse domingo, lá no nosso almoço do conselho. E aí eu pude... Tá baixo aí? Eu pude convidar meus 2 pastores para estar aqui hoje, né? O pastor Luca e o pastor Enzo, que me acompanham. Acho que nós conversamos quase todos os dias, né? Mais de 3 vezes por semana, né, Enzo? Quando você atende o telefone. Porque ele trabalha com comunicação, mas ele não atende o celular. É porque eu tô conversando com outros. Que ele retorna, manda mensagem. Ele é exigente, cara exigente. Mas o mais importante é isso, né? A gente poder contar um com os outros, e agora a gente está podendo caminhar aqui com o Luca e com o Enzo e o que Deus está entregando. E eu tive uma experiência há 3 semanas atrás de um tempo difícil da minha vida, que foi o falecimento da minha avó. Quem conhece um pouco da minha história sabe da minha conexão com a minha avó. Meu pai mais velho, de 13 filhos, trouxe a família toda do Espírito Santo, todos os filhos do Espírito Santo para Goiás. E aí ele cuidou como esse irmão mais velho da minha avó. E com 12 anos, né, eu estava com 12 anos, o meu pai, minha mãe e meu irmão gêmeo faleceram num acidente de carro. E eu fiquei, uma das minhas responsabilidades a partir desses 12 anos era cuidar da minha avó. E aí a gente, né, honrou a vida dela até então, e Deus a promoveu. E a partir dessa promoção eu tive a graça de receber muitas palavras de muitos irmãos que sentiram essa dor, que seguraram na minha mão, mas falaram: eu tenho uma palavra para compartilhar com você. E por incrível que pareça, eu recebi essa mensagem de várias vezes. E aí não dava para a gente estar aqui hoje sem compartilhar essa mensagem, que está lá em Mateus. Ô, Daniel, coloca o versículo aqui para a gente poder não ter distrações, né? Mas esse versículo é muito forte, porque fala uma mensagem que naquele momento foi para me trazer um alento, um alívio, né? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu recebi com muita recorrência essa mensagem. Eu falei: Deus quer conversar comigo a partir dela. E aí eu fui estudá-la, lê-la, né, atravessar essa mensagem, e eu entendi que deveria a gente caminhar para um novo momento que fala a partir dela. Porque depois fala aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Vocês estão acompanhando aí? Está dando para ver, gente? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando eu recebi esse alívio de falar que, procura esse Deus, que ele vai tirar, né, você do luto, ou de alguma forma vai te trazer um alento, falei: ok, eu vou ouvir o que Deus tem para falar nessa mensagem, eu vou buscá-lo, mas agora eu preciso da sequência, né? Eu preciso continuar a minha caminhada, porque agora, de fato, eu preciso cuidar dos que ficaram, e agora Deus vem com uma mensagem na sequência. O início estava muito bom, mas agora a segunda parte é muito melhor, que fala para mim: Tiago, vai lá, caminha, né? Caminha, mas comigo agora.
porque o teu jugo agora está solto, agora você tem um novo jugo, você tem um meu jugo, eu compartilho com você esse jugo. E é muito interessante a gente falar sobre jugo com essa comunidade, porque nós temos uma vocação, nós temos um chamado como comunidade aqui. Nós estamos no Alphaville, os príncipes e princesas dessa cidade, mas ao mesmo tempo nós somos um povo do agro. Nós temos uma vocação da terra, nós temos uma vocação do cultivo, da criação de animais. E aí o jugo para nós é diferente para uma igreja de Londres. O jugo para nós é diferente de uma igreja de São Paulo, por exemplo, porque a gente sabe o que é jugo. A gente sabe exatamente o que isso representa. Mas para os que foram criados em apartamento aí, às vezes, né, empina-pipa na janela, eu queria trazer essa imagem do que é o jugo, porque tem goiano hoje que acha que ovo, né, vende na loja, não vem da galinha. Então, para nós aqui, o jugo é isso, né, meus irmãos? É justamente essa conexão, esse elo entre os dois gados ali, os dois bois, para poder gerar ali uma tração, para poder nos fortalecer, uma junção, uma carga, para nos dar uma direção. E é muito interessante como fala isso no Evangelho, né? E nos traz, é esse jugo, então, que Jesus estava falando, e é muito importante a gente entender onde nós estamos inseridos, onde estão os nossos pés, e o que Deus está conversando agora a partir da mensagem dele para nós em 2025, no dia 25 de março de 2025, que hoje, por incrível que pareça, hoje tem uma data especial que ninguém aqui sabe, mas é a primeira vez que uma nave espacial foi tripulada por 2 pessoas, a Gemini 3. Então agora está sendo comemorado o dia de hoje, 60 anos, que é a primeira vez que o homem foi para a Lua, a companhia de outro homem. Então isso tem um símbolo, eu sou muito dos símbolos. Eu me fortaleço muito, o meu próprio bigode é um símbolo de que quando eu descobri, no primeiro dia que eu seria pai de uma menina da Valen, eu falei, peraí, eu vou deixar esse bigode crescer, porque agora todos os dias que eu olhar no espelho, eu vou lembrar que eu sou um pai. Eu não sou mais um órfão, eu não sou mais um filho, agora eu sou responsável pela Valen e por muitos e muitos outros. Então os símbolos me carregam, isso fala comigo. Mas eu vivi agora uma experiência sexta-feira de um grande símbolo que teve na minha casa. Depois dessas 3 semanas de luto, eu recebi a mensagem do meu filho entrando pela porta do Kalel. E quem conhece o Kalel sabe que o Kalel entra mesmo entrando, né? E ele chegou na minha casa com muita euforia, falando, pai, eu virei homem. Falei, uau. Eu estava preparando o aniversário dele de 12 anos daqui a um mês, né? É muito importante a gente lembrar isso, né, Luca? Porque lá no Resenha nós temos uma mensagem. Lá a gente não olha esses jovens de 12 anos e a gente entende no Evangelho que Jesus, com 12 anos, ele estava justamente ali no templo falando com os grandes pensadores da sua época e dizendo, eu estou agora para fazer o trabalho do meu pai. Os pais dele, os parentes esqueceram ele por 3 dias, mas ele tinha uma mensagem, que agora ele estava trabalhando para o pai dele com 12 anos. E aí quando Jesus, né, quando o Evangelho traz essa imagem do jugo, fala exatamente isso. Agora você teve um alívio, ok. Você me procurou, ok. Mas agora você vai trabalhar comigo e você vai trabalhar com os seus irmãos. Essa é a nossa tração agora, esse é o nosso movimento, essa é a nossa direção. Então o jugo diz muito desse momento agora que nós vamos viver, né, como comunidade, agora aliviados, nós reconhecemos Jesus e agora tem uma nova realidade. E aí o Kalel me trouxe essa nova realidade da vida dele. Pai, eu sou agora um homem. Falei, por quê, filho? Olha aqui, ele tirou o uniforme e mandou eu cheirar debaixo das axilas. Aí eu fui ousar cheirar, falei, pelo amor de Deus, você não virou homem, você virou um macaco. Isso aqui tá pura jaula. Tá impressionante esse odor, né, Vale? A gente ficou assim, lá em casa, a gente ficou tomado por aquele momento. E aí eu falei, tá, vamos aproveitar essa empolgação dele, né? Porque é muito fácil a gente falar pro Luca, quando você fazer 12 anos, lá no Resenha, pros outros meninos, vocês não são meninos, mas não, agora vocês são... Agora a bronca é dentro da minha casa. E agora? Agora eu tenho que literalmente mostrar pro meu filho que ele não é uma criança mais. Ele é um homem, ele não tem o ser adolescente. Adolescência tem que morrer. A gente está hoje criando bananas de 30, 40 anos que são eternos adolescentes.
Então, para nós, agora essa mensagem é 12 anos, meu irmão. Agora você vai para o templo. Agora você é homem. Agora você é sujeito que vai olhar olho no olho dos seus irmãos e vai chamá-los para a responsa para o trabalho. E aí, beleza. Falei, vamos fazer o aniversário de 12 anos do Kalel, algodão doce, pula-pula, não sei o quê, para ele despedir da infância dele, para ele nunca mais querer aquele, né, todo aquele momento muito infantilizado. E aí a gente conhece algumas culturas, principalmente judaica, e nós somos judaicos cristãos, e a gente está esquecendo disso. A gente está esquecendo desses rituais. Falei, eu preciso fazer um ritual com o Kalel. Filho, você está fedendo, né? Deixa eu te falar. Vamos ali pegar uma bucha, vamos tomar um banho, bem importante, tirar isso aí, e eu vou te dar um presente amanhã cedo. E aí ontem de manhã, eu comprei um desodorante pro Kalel. Então hoje é o segundo dia. Se encontrar com ele por aí, fala que ele tá cheiroso, por favor. Você falou. Então o Kalel agora, ele tem um símbolo, né? E eu falei, agora todos os dias da sua vida, você vai ter que passar um desodorante. Senão você vai feder. Todo santo dia agora, se você não passar desodorante, meu irmão, agora você vai feder um macaco. E tá tudo certo. Sua testosterona tá lá em cima, seu corpo tá funcionando, e que bom que você tá nesse momento. Mas agora há uma mensagem. E aí, se tratando de mensagem, é muito importante a questão do jugo. Daniel, coloca a imagem aqui para nós. Eu gosto muito, né, como comunicólogo, como a Ellen falou, eu gosto muito de trazer essa questão da imagem. O que é o símbolo para nós? Né, o que é o sinal? E quando a gente recebe lá de Davi a mensagem que eu esperei no Senhor, eu confiei no Senhor e agora Ele me ouviu, e Ele me tirou dessa lama, me tirou desse poço, desse CC, desse fedor, e agora eu cheiro, e agora Ele tem me dado uma nova canção, novas vestes. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho para nós. Agora eu tenho um cheiro diferente. Aonde eu entro, aonde eu acesso, as mesas que eu sento, eu exalo um novo perfume. E agora tem para nós um desafio de olharmos tudo aquilo que a gente viveu. Eu falei para o Chicão, que bênção, hein, cara? Que o javali te mordeu. Ele falou, como assim? Eu falei, quantos de nós aqui tem uma história de um animal selvagem que a gente lutou bravamente? Você vai poder contar para os seus filhos que você lutou com um java-porco, né? Um animal selvagem para eles, né? E isso é fantástico. Então, cada circunstância, e é muito importante a gente trazer dois homens aqui que têm uma história de vida muito forte. Eu também tenho, só que eu tenho uma diferença deles. Eu tinha um outro jugo. Eu tinha um jugo da religião. Eles tiveram um jugo do mundo. E eu queria entender aqui a nossa comunidade, né? Quantos aqui estavam lá na lama, né? Estavam sujos, estavam com CC, e alguém chegou e falou, toma esse desodorante. Você precisa agora ter um novo perfume. Jesus precisa te alcançar. Mas tem uns também, que, igual eu, que já passava desodorante no berçário. Fui criado no Evangelho. Como que é, Enzo, que você me chama? Crente de cativeiro. Nunca saiu do cativeiro. Não experimentou a lama do mundo. Abarim, o maior pecado dele até hoje. Tá com quantos anos, Abarim? Essa história é muito boa. Quantos anos? É. 59 anos de vida. Sabe qual foi o maior pecado do Abarim? Saiu do culto com 11 anos, largou o culto, na hora do louvor, todo mundo levantou, ele correu e foi pro circo. Assistiu o circo. Um homem desse, gente. Tem explicação um crente cativeiro desse? Não. Aí ele pediu perdão por ter largado o culto para ir pro circo. Agora, se ele andasse um pouquinho com a gente, né, Luca? Hã? Não tem circo que aguenta nós, não aguentava, né? Não, vocês foram 4x4. Vocês eram o leão do circo. Tinha que ter domador. Mas o importante é isso, assim, é a gente entender, de fato, o que nos trouxe até aqui. Não pode saber, né, de tudo, né? Tem que ser gradativo. Devagar. Tá bom, a gente conserva. E é muito importante a gente entender isso. Eu queria saber quais são os irmãos, assim, que foram crentes criados cativeiro como eu. Que, assim, pai crente, vô crente, o cachorro é um pastor alemão. Vamos lá. Pouquíssimos, né? Que bom. Cada um tinha o seu cativeiro nessa denominação. A gente foi criado nessa condição. Mas é isso. O nosso jugo era religião. A gente foi condicionado a um formato que nos trazia um peso. E aí Jesus nos chama, né? O Evangelho nos chama para soltar esse jugo. E agora nós temos dois irmãos aqui que não
cresceram diante dessa plataforma, mas tudo aquilo que eles viveram trouxe um outro jugo, que é o jugo da carne, o jugo da morte, o jugo da condenação. E agora Jesus convida para um novo jugo. E aí, tanta minha história, e é muito importante a gente se encontrar aqui, o Novo Testamento e o Velho Testamento são histórias de homens que viveram, mas o Novo Testamento, muito mais as histórias de Cristo que ele viveu aqui, a gente tem duas imagens. Então, eu trouxe isso, pedi para Iá, dei um prompt lá, de um homem que estava numa situação e agora ele recebeu um grande alento, um grande alívio, agora ele estava numa outra situação. E a Iá me trouxe essa imagem de uma ponte, que é um homem que estava numa condenação e agora ele chamou Jesus, eu quero estar contigo, vinde a mim, aquele que está cansado. Ele estava cansado, ele recebeu a visitação de Cristo, ele recebeu esse alívio e agora ele voltou para o segundo, ele foi para o segundo momento do versículo, que é, meu irmão, vem trabalhar comigo, que meu trabalho é leve e suave. Agora, se você chegou animado aqui nessa comunidade, se você chegou triste nessa comunidade, tem um irmão que está animado, tem um ex que vai te dar um abraço, com certeza aqui, que vai te levar para outro nível. Esse louvor e tudo isso que nós estamos entregando aqui é para te inspirar, para que você possa atravessar a ponte, para que você possa ir para um outro nível da sua vida, para não ficar só na vitimização, só pedindo água, sossego, sombra, mas agora para você trabalhar com Cristo e ir para um novo ponto. E é importante, o Gabriel tem uma história que ninguém tem. O Chicão foi mordido por um javali. Eu tenho uma história, cada um tem uma história. E isso diz muito de cada desenho que nós temos. Que agora nós estamos desenhando isso. Deixa eu te falar, eu trabalho com IA. Eu estive na ONU, uns dias atrás, um tempo atrás, aí, para justamente falar de inteligência artificial lá em Genebra. E não tem IA, meu irmão. E eu falei muito sobre informação, mas o grande chamado de Deus para nós é a visualização. Nós precisamos proporcionar para as pessoas não só informação, mas visualização. Eles precisam ver. E não tem IA, não tem Hollywood, não tem tecnologia nenhuma que faz a gente visualizar mais do que sendo cartas vivas. Que nós andando sobre a terra com todas as nossas cicatrizes e todo o nosso histórico e as pessoas possam olhar para nós e serem inspirados. Então eu queria que vocês fossem hoje inspirados pela vida desses homens aqui e a gente junto, quer trazer uma fotografia, quer trazer uma imagem para vocês, para que a gente possa sair daqui convictos que você precisa pintar o seu quadro, você precisa gerar o seu prompt, para que você agora seja a resposta para a vida de alguém, seja a resposta para o mundo. Tem alguém com certeza hoje sofrendo o que você já sofreu, o que você já venceu. Então, nada do que você viveu, o que eu vivi como órfão, perdi toda a família, isso só me trouxe uma autoridade para falar com outros órfãos. Isso só me trouxe uma autoridade para falar com gente que está passando por luto. Isso só me trouxe mais autoridade, um cajado para falar sobre dor. E é isso. E hoje nós estamos aqui felizes, animados, contentes, porque Deus nos ressignificou, porque Ele deixou nós trabalharmos com Ele. E hoje nós temos uma história para contar. Amém. Qual é a história que você tem para contar? Amém. Né, meu irmão? Então não se lamente do que aconteceu, que suas cicatrizes sejam testemunhos vivos. Amém. Amém. Há esperança para nós, irmãos. Eu vi que uns 10 só levantaram a mão, o resto então era do mundo, né, irmão? Ninguém aqui era crente cativeiro, só 10, né? O Enzo conta essa história, irmão, de que nós estamos crente cativeiro, né? Mas ele conta isso como vantagem, irmão. Mas eu não vejo vantagem nisso. Eu sei que no coração dele, que converter um crente cativeiro é muito pior que converter uma prostituta, irmão. Ou um prostituto. Porque ele chega para a igreja numa carga religiosa muito grande. E o cativeiro cega as pessoas, né? Ele limita a visão das pessoas. E a carga religiosa, converter um religioso é muito difícil. Né? Graças a Deus, o Senhor Jesus me libertou dessa religião, né, irmão? Né? Você só sai do cativeiro quando você encontra com Jesus, irmão. E quando a Barim, escuta, irmãos, eu dou esse testemunho sempre. Quando a Barim chegou na minha casa, eu fiquei nervoso demais. O Tiago é testemunha. Eu falei, o que esse crente veio fazer aqui na minha reunião, aqui em casa? Presta atenção, porque a gente não quer perder tempo com quem já conhece o Evangelho. A gente está preocupado com quem ainda não conhece o Evangelho. E, na verdade, Deus
tem um quem e um onde para nós. O Mateus começou pregando aqui na manhã, falando sobre um quem e um onde. Irmãos, quando nós somos chamados por Jesus para essa nova vida, nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Lá em Coríntios diz que agora, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. E agora, irmãos? E agora, depois que eu conheço a Cristo, que eu sei que Deus tem tudo novo para realizar na minha vida, onde estão os meus quem? Aonde eu tenho que ir? De que forma eu devo andar? Com quem eu devo sentar na mesa? Com todos aqueles que o Senhor trouxer para a minha mesa. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Não diz respeito a um Enzo com Deus. Diz respeito agora o Enzo com os irmãos da fé, com os irmãos que ele vai acrescentando na caminhada. Então, Abarim, você foi um irmão que Deus acrescentou na minha vida. E você sabe o tanto que juntos nós já vivemos momentos nobres, difíceis, de querer às vezes até desistir. Mas aí Deus nos animou, amém, irmãos? Amém. Porque nós vamos viver momentos difíceis, presta atenção, irmão. Andar em comunhão, presta atenção. Põe sentido, presta atenção. Andar em comunhão não é para os dias bons. Os dias bons está todo mundo alegre, todo mundo tomando vinho, comemorando, comendo melhor. Mas e o dia mau? Como é que você vai fazer no dia mau? Porque a Bíblia garante que nós vamos ter os dias maus. Você vai sucumbir ou você vai pegar na mão do seu irmão e pedir, me ajuda que eu não estou dando conta? Ou você acha que você é invencível? Então deixa eu te falar, meu irmão. Aproveita para poder andar no dia bom com os irmãos. Aleluia. Porque na hora que vier a adversidade, você vai precisar desesperadamente do irmão. Então eu, graças a Deus, entendi isso muito rápido, com 10 anos de evangelho. Só tinha 10 anos de crente, para entender que eu precisava andar com os irmãos. Porque eu achava que sozinho, com Cristo, eu e minha mulher, já era suficiente. Foi quando Deus começou a forjar o nosso caráter, colocar situações na nossa vida que a gente não tinha o controle. Porque a Bíblia fala que eu e ela somos um só, corpo e um só espírito. Então, nós somos um. E a revelação só vem na comunhão. Deus só se revela na comunhão. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele estará. Então, Tiago, um irmão da caminhada, deve ter uns 10 anos já, né, Tiago? Mas mais próximo tem uns 5 anos, né? 5 anos. E aí Deus quer colocar um quem na sua vida. Quem é que Deus colocou na sua vida que você às vezes não está entendendo ou não enxergou ainda? Deus trouxe um homem para ter negócio comigo há 3 anos. Tenho vários amigos, mas Ele trouxe um homem para fazer negócio comigo. E esse homem tinha dificuldade de conviver comigo como irmão, como amigo, porque ele queria ver em mim um homem de negócio, porque nós tínhamos um negócio. Até que um dia, com muita dificuldade, nós conseguimos alcançar o coração um do outro. Pensa que foi fácil? Pensa que está sendo fácil? E hoje eu posso olhar para ele e falar assim, é meu irmão, eu reconheço em você um irmão. Hoje a gente viaja junto, a gente vai para a fazenda junto. Ele é duro, mas eu amo ele mesmo assim, duro. Eu também sou duro. Ele está lá no fundo, lá, meu irmão, olha lá, olha ele lá, ó. Olha lá, levanta aí, irmão. Pode levantar para o povo te ver aí, irmão. Tem 3 anos que eu conheço esse homem. É isso aí, ó. Nós estamos andando junto há 3 anos. E Deus levantou ele para me abençoar, para eu abençoar a vida dele. Nós temos que chamar ele para dar mensagem aqui. Ele tem. E aí eu queria completar para passar para o Lucas, porque ele tem muito a entregar. E nós ainda temos 10 minutos, Lucas, para falar o seguinte, irmão, não perca tempo de querer andar sozinho. Nós precisamos desesperadamente uns dos outros. Se você não vai me ver andando sozinho, presta atenção, eu não ando sozinho. Nem para andar 100 quilômetros eu não ando sozinho. Eu ligo para 10. Se 10 desistir, eu não vou. Porque eu não gosto de andar sozinho. Porque eu tenho sempre algo para aprender ou para ensinar.
para compartilhar. Amém? Que nós possamos descobrir o privilégio de andar em comunhão. Irmãos, é um desafio. Andar com quem nos afia é um desafio. Edmundo, andar comigo é fácil, irmão? Mas você não desiste, né, Edmundo? Nem eu desisto de você, meu irmão. Amém? Então, Luca, arremata aí para nós. Essa bagagem, né, Enzo, que nós trouxemos lá de fora, muitas vezes é o que reflete as circunstâncias difíceis que a gente passa na relação. Sei que o Bocão não é fácil me aguentar, né, Boca? Igual não é fácil aguentar o Enzo, igual não é fácil aguentar o Boca também. Mas a família, ela é a tradução disso. Um vivendo em favor dos outros. Igual o Paulo disse, cada um não cuide somente dos seus próprios interesses, mas do interesse dos irmãos. Amém. E eu só estou aqui hoje, eu creio que vocês dois também, porque alguém um dia olhou para mim e disse o seguinte: eu estou disposto a fazer algo por você, porque eu li uma história, eu vi um homem, eu senti o espírito de um Deus que se sacrificou por mim e me deu a seguinte missão: se sacrifique em favor do outro. E quando a gente coloca esse contexto de jugo, de dificuldade, né, o jugo, ele de certa forma é uma escravidão, né? A gente que vivia na lama, viveu na escravidão, muitos aqui, né, tiveram encontros com o Senhor que transformaram a vida do dia para a noite. Eu, do dia para a noite, véio, meus amigos me olhavam assim e falavam: velho, você arrumou o quê para sua vida? Você vai aguentar uma semana nisso aí, cara. O Luca chegou lá na resenha como Luqueta. Ele era conhecido, né, como o cara mais louco de Goiânia. Enfim, era. Tem umas mães dos amigos meus que ainda me chamam de Luqueta, né? Nem Luca. Louco por Jesus. Enfim. Minha sogra tá aqui, vamos baixar o tom aí. Mas enfim, voltando à história, quando a gente fala sobre jugo e escravidão, existem muitas e muitos relatos que conseguem traduzir isso na Bíblia. Mas um que me chama muita atenção, eu já falei da última vez que eu compartilhei aqui, é quando o povo israelita, o povo escolhido por Deus, eles são direcionados por Moisés, um homem que foi separado para conduzir esse povo da liberdade à escravidão até a terra prometida. Então eles viviam ali escravos, mas eram escravos literalmente. Não é o escravo que a gente conta do pecado, do vício, não, eram escravos mesmo. Eles trabalhavam o dia inteiro só para ter o que comer, no dia seguinte voltavam, caso contrário, eles eram humilhados, eles eram submetidos a prisões, enfim, era um contexto muito, muito, muito desafiador. E esse povo se encontrava naquela situação, se via totalmente inconformado, e Moisés, um homem que, de uma maneira muito privilegiada, foi conduzido a ser um príncipe. O Paulo Júnior compartilha muito essa visão com a gente aqui sobre o príncipe, aquele que traz a nobreza, aquele que traz o princípio do berço dele. Todos nós somos descendentes do reino de Deus, todos nós partilhamos da nobreza do reino de Deus. E aí Moisés é separado, ele acaba caindo ali na família que direcionava toda a população israelita, e Moisés fica inconformado com aquilo ali, e ao mesmo tempo Deus direciona e diz o seguinte: Moisés, você é o homem que eu separei para tirar esse povo dessa condição de lama, essa condição escrava. E aí a história nos conta relatos que Deus fez coisas que você não consegue nem projetar na sua cabeça. Deus tornou a água sangue, então não tinha mais o rio, o que fluía no rio era sangue. Deus fez com que quem tem pavor de rã aí, de sapo, a mulherada odeia sapo. Imagina sapo que você não conseguia pisar no chão, você só via sapo. Olha as coisas que Deus fez para fazer com que o faraó olhasse aquilo ali, olhasse o discurso de Moisés pedindo para Deus, pedindo para aquele faraó: faraó, liberta esse povo, e o faraó: não, 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 não. Até que chega o momento, aquele tanto de desgraça, de desastre acontecendo no Egito, o faraó fala: ó, peraí, acho que seu Deus, ele é meio poderoso mesmo, então vai embora, leva esse povo aí que eu não aguento mais esse tipo de vexame aqui. Enfim, e esse povo passa por um caminho, esse povo passa por uma trajetória, e Moisés o tempo inteiro lembrando que existia uma terra pela qual eles iam chegar, e essa terra ela estava mais próximo do que eles achavam. E aí Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, você vai separar 12 homens, 12 príncipes, para espionar essa terra na qual vocês estão chegando. E aí começa a missão, começa, de certa forma, o plano de guerra de Deus ali, para conseguir fazer com que o povo israelita adentrasse aquela terra e tomasse posse do que Deus tinha para eles.
E aí a Bíblia, lá no livro de Números, no capítulo 13, diz o seguinte: o Senhor falou a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo dos seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Parã, enfim. E ele separa ali 12 príncipes, 12 representantes, cada um de uma tribo, tá? E eles vão ali vasculhar o que havia no território de Canaã. Era cerca de 30 cidades que compunham o território ali. E esses homens passam 40 dias olhando a terra, espiando, vendo como é que aquele povo conversava, como é que aquele povo falava, analisando a cultura, o que eles comiam, que hora dormia, acordava, enfim. E aí depois desses 40 dias, eles retornam a Moisés e lá conta o seguinte: então os 40 dias se passaram e eles exploraram a terra. Os homens retornaram a Moisés. A Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel relataram o que tinham visto. E toda a comunidade mostraram um fruto que trouxeram naquela terra. Este é o relatório que foi dado a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está todo tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até descendentes de gigantes. Então aquele povo ali que havia sido direcionado por Deus só para traduzir o que eles viam naquela terra ali, eles já começaram a manipular na cabeça deles qual que era a estratégia, o que eles iam fazer para conquistar, botaram na conta e falaram: não fecha. Esse povo que ouviu um chamado, ouviu uma promessa de Deus, eles leram o que estava escrito ali dizendo o seguinte: ó, aqui essa terra é de vocês, eu, o seu Deus, o seu Senhor, vou separar aqui para vocês pisarem e frutificarem ali. E aí a história vai continuando. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes e fortificadas. E eles começam a encher ali Moisés de medo. Só que aí um homem chamado Caleb, um dos 12 príncipes que tinha sido encaminhado ali para vasculhar aquela terra, diz o seguinte: vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Com certeza podemos conquistá-la. Tentando encorajar aquele povo, mas outros homens que tinham ido com eles disseram o seguinte: não podemos enfrentá-los, são fortes demais. E aí esses homens que não concordaram ali com o que Caleb e com o que Deus estava apontando, começaram a espalhar entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos para fazer conhecimento devorará quem morar ali. Todas as pessoas são enormes, vimos até gigantes. E aí esse povo começa a gerar uma murmuração, começa a plantar ideias negativas, começa a semear aquilo que é contra o que Deus tinha apontado para os outros irmãos. E ali conta sobre a rebeldia desse povo. E lá no capítulo 14 diz o seguinte: toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. E eles disseram: se pelo menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? E aí esse povo começa a semear essas ideias entre eles. E eles ficam um tempo inteiro cobrando de Deus um relatório de como ele vai cumprir com a promessa dele. Então Deus empenha uma palavra, ele assume uma promessa, ele escreve no livro dele que aquela terra seria deles, mas mesmo assim, eles continuam infiéis à promessa. Eles são angustiados e têm o pensamento tomado por uma escravidão. Agora um outro tipo de escravidão. Aquele povo que sofreu uma escravidão física, de corrente física, de coisas que eram de fato reais, agora estavam passando por uma escravidão na mente, passando por uma escravidão no coração deles. E é muito comum para nós que somos crentes de cativeiro, que já aceitamos a Jesus, que já vivemos uma caminhada de fé, olhar para nós mesmos e falar que a gente está escravo de algum sentimento, de algum medo, de alguma ansiedade. Porque a gente às vezes está tão certo de si, tão certo como é que a gente sabe fazer as coisas, que a gente começa a duvidar de como Deus pode executar todos os planos e os sonhos dele. Essa semana eu estava conversando com o irmão e eu percebi aqui nessa mesa sentado o quanto eu fui negligente com o que Deus sonhou para mim.
Porque, igual o Boca falou, a gente foi livre daquela vida desgraçada. E agora passou a viver uma vida real, passou a viver uma vida onde o Espírito, o coração de Deus, o amor do Pai, começa a nos nortear. E aí a gente fica o tempo inteiro agarrado naquilo que a gente já conhece e esquece das coisas novas que Deus quer nos apresentar. E aí eu peguei o Daniel Coelho, que é um irmão nosso lá de São Paulo. Ele me apresentou um outro irmão que trabalha com injeção plástica, que é a mesma fábrica que eu e meu pai trabalhamos, é o mesmo negócio. E a gente começou a sonhar algumas coisas juntos, conversar, e ao fim da conversa, a gente começou a falar de fé, sobre família, sobre vida, sobre evangelho na empresa, né? E aí eu, como muitos aqui, vivo uma crise desde que eu converti, de como eu vou ser luz ali, naquele cenário, porque a mesma dor que eu tinha era a dor que ele tinha. A gente olhava e falava assim, cara, não dá para separar. O cara vai confundir. Se eu trouxer ele para relação, ele vai achar que eu sou amigo. Eu não vou poder cobrar ele como superior. Mas se eu for só um superior, eu não vou estar sendo crente. Então o que eu faço? E aí a gente chegou no final da conversa e falou assim, cara, talvez não dá mesmo. Talvez não dá mesmo. Olha o nível. E a conversa morreu ali. A gente não tentou se encorajar, testemunhar para achar uma solução para ser luz nas empresas, nos negócios. Mas não, a gente se acomodou. E assim como esse povo aqui, a gente foi negligente de dizer o seguinte, para que Deus trouxe a gente aqui? É só frustração. É lomba atrás de lomba, é jugo atrás de jugo. E a gente está negligenciando o que Deus quer fazer com a gente e aonde Ele quer nos levar. Simplesmente por se contentar com o nosso comodismo. Simplesmente por se contentar com esse nível. Às vezes a gente olha a história desse povo, que estava querendo voltar para uma terra onde ele era escravo. E é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo. Quando contesta a Deus, quando pergunta o porquê que Deus fez isso, quando pede uma explicação técnica da guerra que nós vamos ter contra aquela terra para conquistar. Sendo que Deus não quer isso. Deus quer simplesmente nos usar sem as amarras que nós mesmos criamos. E aí a história continua. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés, se pudéssemos morrer no Egito e voltar para lá. E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder. Vamos escolher um novo representante para voltar para aquela terra. E a gente está buscando uma outra igreja, a gente está buscando um outro trabalho, a gente está buscando outros amigos, porque a gente está o tempo inteiro achando que as circunstâncias têm que rodar a favor de nós. Olha só. A gente está o tempo inteiro murmurando. Esse povo aqui chorou, conta que esse povo chorou a noite inteira. Mas sabe que choro foi esse? Não foi o choro igual do testemunho que o Enzo contou para nós aqui. A filha dele, com 5 anos, a Rebeca, ele acordou de madrugada, ele viu ela engasgada, sem respirar, ele puxou a língua dela com a boca roxa, os dedos roxos. Ela estava morta. E aí o Enzo, a única coisa que ele faz, ele não ligou para médico, ele não ligou, não tentou correr para o hospital, ele ajoelha e chora. Chora clamando a Deus, clamando ao Pai, dizendo o seguinte, Pai, é só você. Eu sou dependente exclusivamente de você, mesmo se ele fosse o melhor médico, mesmo se ele fosse o dono do hospital. Aquela circunstância ali aconteceria da mesma maneira para Deus ensinar o seguinte, vocês são dependentes de mim. É verdade. Vocês são dependentes de mim, então o nosso choro tem que ser de quem é dependente de Deus, e não o choro de quem murmura. Semana inteira. Eu saía do trabalho e tal, folgava uma janela, eu ia buscar a Camila, a gente ia comer alguma coisa, e eu chegava de segunda a quinta. Nossa, hoje foi puxado, foi ruim, aconteceu isso. Não, linda, hoje foi ruim demais. Linda de Deus, não sei. E meu pai, isso, e a gerente aqui, não sei o que. Tarará. Chegou na sexta-feira, chegou na quinta noite, eu me deparei com essa palavra aqui. Eu falei, putz, grila. Eu fui pra sexta. Pensa num dia assim, igual o Paulo Júnior faz. Aquele dia tenso, puxado. Eu cheguei no final do dia, falei, linda, eu tô feliz hoje. Porque eu tomei umas costas do meu pai, tomei umas costas do povo lá, e eu nem senti. Amém. Porque eu entendi que, enquanto eu ficar sendo dodói, eu vou estar o tempo inteiro lembrando da terra que eu quero voltar, o tempo inteiro da justiça que Deus tem que ter a meu favor, o tempo inteiro eu vou ficar lembrando dos relatórios que Deus tem em me prestar conta. Às vezes meu pai chega pra mim, eu tô conversando com ele, e fala, pai, se a gente fizer isso aqui vai dar bom, o negócio vai explodir. Ele, não. Eu, por que mais aqui? Ele, não, a resposta é não. Beleza. Quando a gente para de contestar e entender que Deus quer nos levar para um outro caminho, para um lugar mais profundo, para um lugar de responsabilidade, de trabalho, para ser príncipe. Não o príncipe como esses aqui que desencorajaram os homens,
que trouxeram ansiedade à cabeça, começaram a plantar a ideia, como você vai fazer? Não tem jeito de você fazer, não. É isso mesmo, calma, não precisa ir além. Não precisa andar a segunda milha. Mas imagina se só metade desses príncipes aqui, foram 12, 2 ouviram o conselho de Deus. É verdade. Os outros 10 desistiram e começaram a semear ideias que eram contra a vontade de Deus. Então, se só metade da congregação alfa decidir por amar o nosso irmão, decidir por seguir os caminhos do Senhor, decidir por não contestar Deus diante da adversidade, se metade dessa comunidade decidir tomar essa atitude, a gente vai ter uma cidade transformada pelo amor de Deus. Cristo. Amém. E aí, existe um livro que o Enzo até compartilhou aqui na primeira reunião, que é o livro de Filipenses, que falou comigo durante o mês inteiro. Eu estou lendo essa passagem aqui durante o mês inteiro. Eu não desgrudo dela porque é algo que está muito difícil de eu ir lá e fazer. Está muito difícil de eu encarar essa realidade e falar, isso aqui é o que eu fui chamado por Deus para fazer. E lá no capítulo 2, no versículo 12, diz o seguinte: Paulo falando para a igreja de Filipe, capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que façam isso. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus está agindo em vocês, dando desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Amém. Façam tudo, presta atenção nisso aqui. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Cristo voltar, eu mergulharei, de saber que não participei da corrida em vão e não trabalhei inutilmente. Amém. Então, Paulo está nos levando ao convite do seguinte: trabalhem, não a favor do umbigo de vocês. Não façam o que Deus chamou vocês pela empolgação, pelo êxtase. Porque quando a gente está tomado pelo amor de Jesus, é muito fácil a gente falar as coisas bonitas, a gente fazer as coisas legais, mas o que Jesus quer de nós é essa maturidade, que mesmo Paulo, o mestre, não estando presente, eles obedeceram ao que Deus chamou para fazer. E essa obediência vai levar as pessoas a olhar para nós e falar, o que esse cara carrega? O que ele tem de diferente? O que esse cara, quando ele abre a boca, quando ele faz um negócio, quando ele chega na empresa, o que ele carrega de diferente? E é essa a missão, sermos luzeiros do mundo. Amém. Em meio à geração perversa. Não vamos achar que a gente precisa ser justificado por Deus ou que Deus precisa justificar a gente. Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para que eu e você não precisasse mais hoje pedir conta para Deus, pedir para ser justificado. Porque toda a justiça foi derramada por nós. Amém. Quando o Espírito invadiu nosso coração. Amém. E para você que ainda não tomou essa decisão de seguir os caminhos do Senhor, calma, velho. É Deus quem realiza tanto o querer como realizar. Então que a gente possa ter essa consciência de que enquanto a gente buscar Ele, enquanto a gente orar, a gente meditar nessa palavra, a gente ligar para o outro chorando, não tem dúvida, Ele está ensinando a gente. Amém. Ele está fazendo. Então que seja essa consciência que a gente possa levar durante a semana. Sei que você está cheio de gás aqui. Cheio de gás. Vai voltar segunda-feira, o trem vai ser top. Mas durante a semana tem um slowdown. Então nesse slowdown a gente precisa estar junto. Amém. Precisa estar um com o outro para lembrar quem Deus é. Assim como o Caleb dizer, vamos, essa terra é nossa. Amém. Foi Deus que nos chamou. Glória a Deus, irmãos. Amém. Meu irmão, essa é a nossa mensagem, né? Passa seu desodorante e vai trabalhar. Nosso desafio é grande. Ande junto com seus irmãos. Né? Se você não participa de um pequeno grupo, faça parte. Você está perdendo o melhor dessa terra. Quem faz parte de pequeno grupo sabe o que eu estou falando. Você precisa, você necessita, faz parte de nós sermos um só corpo. Glória a Deus. Só vou dar um comunicado da Yara aqui, ó. O Lumina tá fazendo o quê? O Lumina tá fazendo um bazar para arrecadar recursos para casa. Para quem não sabe, o Projeto Lumina é uma casa que a gente tem aqui, que a gente presta apoio à comunidade de Aparecida. Então, se você tem roupa, sapato, tênis, bolsa, as mulheradas que tiver uma Birkin aí, né? Que Birkin é aquela cara, né? Quiser deixar aí para vender, saiba que o Senhor tá te honrando.
Missão Amazonas também, tá? O que tiver de roupa, Quando vai tênis, enfim, ser? tudo aí. Pode trazer. Irmãos, vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe, tá? Uma excelente semana, em nome de Jesus.